Olá, alunos! Vamos começar então mais uma videoaula e dessa vez nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos ou HQs. Como vocês viram no vídeo do Rino Félix, HQ é a abreviação de história em quadrinhos e quando eu coloco HQs com esse S depois, eu estou colocando no plural, eu estou falando de histórias em quadrinho, certo? História em quadrinho é uma narrativa contada por meio de pequenos quadros com desenhos dispostos numa página de forma sequencial, horizontal ou verticalmente. Então, tanto eu posso fazer a leitura horizontal quanto eu posso fazer ela verticalmente, de cima para baixo, né? Esse gênero textual também pode ser chamado de HQ, como nós vimos, ou apenas quadrinhos. Há algumas variações no nome, dependendo do modelo, da origem ou do formato desse gênero textual. Então, nós vamos ter as tirinhas ou tiras, que é uma HQ com 3 ou 4 quadrinhos na horizontal ou na vertical, com comentários ou situação engraçada. O gibi é o nome que se dá a uma revista com várias histórias, geralmente de um mesmo personagem. Então, nós vamos ter o gibi do Cebolinha, o gibi do Tio Patinhas, né? Ou mesmo de uma turma, como o gibi da Turma da Mônica, o gibi dos Vingadores. Ele tanto pode conter várias histórias, como ele pode ter uma única história do começo ao fim. Ou ainda, ele pode ser um episódio de uma história mais longa, e daí então ele vai ser formado por várias revistas, né? A charge, ela é feita com um único quadro, ou 2 quadros no máximo, e geralmente é publicado em jornal com uma crítica, e essa crítica pode ser uma crítica social ou uma crítica política. Aqui nós temos uma charge a respeito da situação que nós estamos vivendo hoje, que é a respeito do coronavírus. A charge, ela tem essa característica de humor. Se vocês observarem nessa charge, o homem e a mulher estão com a máscara e, além disso, eles também colocaram a máscara na televisão, para ter aquela ideia de o noticiário estar 100% infectado, então para eles se protegerem dos noticiários. A segunda charge, ela tem 2 quadrinhos, né? Ela tem 2 quadros e fala sobre o surto do sarampo. Ele faz uma crítica a respeito de como as pessoas reagem com as coisas que vêm de fora, né? Então, no primeiro quadrinho, o personagem que está todo infectado, que está com sarampo, ele diz que deve ter sido algo do imigrante fugitivo, da miséria. E daí o médico explica não, que na verdade o vírus veio da Europa. Então ele muda a posição dele, olha só, o rosto, os olhos dele já mudam a expressão e ele diz, ai que alívio, então deve ser o sinal de que estamos progredindo. Então, o mangá é uma história em quadrinho com estilo oriental. Ele é sem cores e com expressões faciais destacadas. Ele pode apresentar tanto uma história só no livro, do início ao fim, como ele pode apresentar uma história mais longa em que precisa de mais fascículos, de mais livrinhos, vão conter a história do início ao fim. As etapas de criação de uma HQ. A produção da HQ ela envolve normalmente 4 ou 5 etapas. A primeira etapa é o roteiro. Então, no roteiro deve estar descrito cada quadro, como ficam os personagens nele, qual o cenário, as falas e como se desenrola toda a história. O roteiro faz um esboço da história em quadrinhos. Então, olha, a ilustração que vocês têm aqui ao lado, ela mostra o esboço da página, quantos quadros vai precisar, como que estão os personagens. E daí tem uma numeração ao lado, tem as falas, o que cada um vai falar. Esse é o roteiro, é o esboço. A segunda etapa é o desenho. O roteiro pronto segue para o desenhista. Ele vai acompanhar as descrições e ilustrar o que o roteirista imaginou. A terceira etapa é a arte final.
Então, depois do desenho pronto, passa para o arte finalista. Este artista reforça e limpa o traço do desenhista. Ele dá textura, dá profundidade à imagem, ele vai dando um acabamento à imagem. A quarta etapa é a coloração, ou cor. Usando diversas técnicas, o colorista dá mais vida ao trabalho. Então, se a HQ estiver projetada para ser lançada em preto e branco, essa etapa vai ser pulada. Mas, se não, o colorista vai entrar em ação. Essa coloração, hoje em dia, ela pode ser feita pelo computador, tá? Mas antigamente era feita só manual. A quinta etapa são as letras. Depois de colorir ou de arte finalizar, o projeto vai para o letrista. Ele adiciona os balões e coloca o texto das falas. É importante observar que as letras nos balões são sempre em caixa alta, ou seja, sempre maiúsculas. Como vimos então, a produção de uma história em quadrinho envolve 4 ou 5 etapas: o roteiro, o desenho, a arte final, a cor e a letra. Aqui nós temos o início de um projeto. Observem o desenho, como ele está sendo composto. Está só no rascunho, no roteiro, bem simples. E ele finalizado já com a coloração, com a publicação, com os balões, com tudo colocado direitinho. Bem diferente, né? É importante lembrar que uma história em quadrinho não é obra só do roteirista ou do desenhista ou de qualquer outro envolvido nas etapas. É um trabalho da equipe e vai receber a contribuição de todos. Os elementos básicos que tem numa HQ. Quando pensamos em história em quadrinhos, lembramos de algumas de suas características básicas que estão fixadas na nossa mente, como os quadrinhos, o desenho, os balões e as onomatopeias, na verdade. O requadro, a calha, o balão, os balões, o recordatório, as onomatopeias e o desenho são os elementos básicos que são comuns a qualquer estilo de HQ, seja mangá, graphic novel, o comum gibi que a gente conhece, as tirinhas, qualquer estilo, eles vão ter esses elementos. O requadro é o principal elemento numa HQ, pois é o conjunto de linhas que definem o espaço de cada cena. É mais conhecido como quadrado. Então, cada quadradinho é um requadro. Algumas histórias têm linhas diferentes, com formatos circulares, triangulares, trêmulas e afins. Um exemplo é o formato mais anguloso, que ajuda a narrativa visual, deixando a leitura mais dinâmica. Observem só esse modelo aqui de um mangá. Ele tem um requadro de uma forma diferente, mais triangular, mais com pontas, porque ele está indicando uma luta, um movimento. O segundo elemento, então, é a calha. A calha é o vão que existe entre um quadro e outro. Ela ajuda a delimitar o tempo das cenas. Assim, quanto maior a distância, maior será o tempo da cena, ou quanto menor, menor será, as cenas serão mais rápidas, será menor o tempo. Aqui nós podemos observar que as calhas têm o mesmo tamanho, elas não têm uma variação de distância. O terceiro elemento são os balões. Os balões são tão comuns nas HQs quanto os requadros. Eles simbolizam o ato da fala dos personagens. Os balões podem ser desenhados de diversas formas, tendo cada um o seu significado. Então, nós já vimos numa outra aula o balão da fala, o balão do grito, do pensamento. O tipo de rabicho utilizado para apontar o personagem, ele também pode mudar o tom da fala. Observem que nesses balões que nós temos aqui, esse em especial, ele tem um rabicho que indica transmissão radiofônica, que é o rabicho de transmissão.
Ele vai indicar o rádio ou a televisão de onde está saindo essa fala. O recordatório é o quarto elemento. Recordatório é um painel sem rabicho, normalmente utilizado pelo narrador, onde vai aparecer a descrição ou a narração. Às vezes é só uma palavra, amanheceu, no dia seguinte. As onomatopeias são o quinto elemento. E diferente do balão, que indica a fala, a onomatopeia indica o som ambiente ou o ruído feito pelo personagem. Na maioria das vezes, a onomatopeia não tem rabicho. E por isso é obrigatório que ela seja desenhada bem próxima ao emissor do som. Mas às vezes, quando é o personagem que está fazendo algum ruído, ela pode ter um rabicho. O sexto elemento é o desenho. É importante lembrar que desenhar bem não é uma obrigação. Estamos acostumados a rabiscar desde criança, desde a infância. E assim nosso desenho evolui com a prática. Quanto mais nós desenhamos, melhor nós fazemos os nossos traços. Veja só a evolução de uma personagem muito popular dos quadrinhos no Brasil, a Mônica, do Maurício de Souza. Ela começou lá em 1963 e observem o último formato em 2018. Bem diferente, não é verdade? Há quadrinistas que fazem uma arte bem realista, outros mais simples. Veja só alguns exemplos. Então, nós temos as cobras, do Luiz Fernando Veríssimo. São traços bem simples, né? Mas que fazem muito sucesso e são publicados em jornais, em revistas. Woodstock, do Angeli, que também é brasileiro, ele já tem um traço um pouco mais sofisticado, mais detalhado, com mais detalhes, né? O alemão Charlie Schulz, nós temos o Snoopy, que virou inclusive uma série de TV, virou desenho animado, né? Mas era uma história em quadrinho. O Snoopy já é um pouco mais elaborado. Nós já temos várias histórias do Snoopy com cor, mas nós temos também sem cor. Calvin Haroldo, da mesma forma do Bill Watterson, que é um americano, olhem só, ele já tem muito mais detalhes, já seria um desenho muito mais difícil de reproduzir. Como criar uma HQ? Para criar uma história em quadrinho, antes de mais nada, você precisa ter uma ideia, uma cena. O que eu vou contar? E um personagem. Tendo a ideia e o personagem, você vai pensar nessas perguntas que podem ajudar você a construir uma narrativa. O que aconteceu? Quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e com quem aconteceu. Aqui vocês vão ter mais definido a ideia e os personagens. É a partir dessa ideia que você desenvolve as etapas que vimos antes: o roteiro, o desenho, a arte final, a coloração, as letras ou a escrita. Tá certo? Tchau, tchau!